Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebração de posse do nosso novo pároco. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos para celebrar a vida, pois graças ao anúncio de muitas pessoas generosas, a palavra de Deus chega até nós. Maria, nossa mãe, nos ensina a viver como comunidade do Senhor. Iniciemos esta Santa Missa cantando.
Amados irmãos e irmãs, todos bem-vindos. Minha saudação especial a todos os meus irmãos do sacerdócio, aqui presentes, as autoridades constituídas, povo de Deus, comunidades, tantos paroquianos, fiéis desta querida paróquia do Sagrado Coração de Jesus, os que vieram também de Ferreiros, de outras comunidades. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sentados, neste momento iremos agora ouvir a leitura do documento da provisão do novo pároco desta querida paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Provisão, nomeando o reverendíssimo Padre Valdemar Coelho Domingos. Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, por a mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo diocesano de Nazaré, ao caríssimo Padre Francisco Valdemar Coelho Domingos, saudação, paz e afetuosa bênção do Senhor. Para atender às necessidades pastorais da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Carpina, nesta diocese, de acordo com o cano 523 do Código de Direito Canônico, havemos por bem nomear o Padre Francisco Valdemar Coelho Domingos, como pela presente profissão o nomeamos do ofício de pároco da referenda paróquia como seu representante legal e canônico, ou seja, com todos os direitos que o Código de Direito Canônico e as prescrições diocesanas lhe conferem, como também com todos os deveres que o cargo exige, vedada, porém, alienação, cessão de uso gratuito, oneroso, hipoteca de bens imóveis integrantes do patrimônio da referida paróquia, como também a aquisição de novos imóveis, sem licença escrita do ordinário diocesano para cada caso, devendo interessar-se vivamente pelo cabal desempenho da missão que em nome do Senhor lhe confiamos. Recebam-no, pois, os fiéis como seu legítimo pastor, ajudando no trabalho pastoral para o implemento do reino de Cristo na porção do povo de Deus que está nesta paróquia. A presente provisão entra em vigor nesta data com validade de 6 anos. Seja dada a conhecer a quem de direito e registrada na íntegra do livro de Tom, dada e passada na Cúria Diocesana da Episcopal Cidade de Nazaré da Mata, sob o nosso selo e sinal de nossa chancela, aos 30 dias do mês de março de 2017, primeiro ano de nosso pastoreio. Dom Francisco de Assis Danda de Lucena, Bispo da Diocese de Nazaré. Padre Francisco Valdemar, eis a provisão deste momento em diante, ou seja, o novo pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Carpina.
Entrega das chaves. Jesus diz a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O gesto de entrega das chaves significa que o bispo está confiando não só a igreja, mas toda a comunidade paroquial. Recebe as chaves da igreja e cuida da parte do povo de Deus que te é confiada. Desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de pároco, procurando em tudo agradar a Cristo, o bom pastor, do qual foste constituído ministro. Entrega dos lugares sagrados. Cadeira da presidência. O gesto de sentar-se na cadeira recorda-se a missão de Cristo, cabeça da comunidade que se reúne para celebrar. Da cadeira, o sacerdote inicia e encerra as celebrações, escuta a palavra de Deus e, na qualidade de mestre, ensina e exorta a comunidade. Padre Francisco Valdemar, a cadeira do presidente manifesta sua função. Presidir a Assembleia e dirigir a oração. O celebrante principal da Eucaristia é o próprio Cristo. Ele está visível no ministro ordenado, sacramento do Cristo, cabeça, e na Assembleia, seu corpo eclesial. Sacrário, onde se guarda as reservas eucarísticas para levar aos enfermos e para adoração. O sacerdote incensa-o em sinal de respeito e adoração ao Senhor e Salvador. É diante de Cristo que o Padre eleva suas orações por si e por seus fiéis, luz da oração do encontro pessoal com Cristo. Lembra-te de que a Eucaristia é ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Por isso, zela com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e de toda a vida da paróquia. Batistério, lugar próprio do batismo. O pároco incensa a pia batismal em sinal de respeito, pois é nela que ele fará nascer novos cristãos para a comunidade, cumprindo a ordem do Senhor. Ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe os instrumentos para o batismo dos novos de Deus. Cuida para que a vida divina
recebida neste sacramento, cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Cantemos um refrão. Sobre essa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede de fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vens. Vem de Deus estás e Deus também és Deus, e Deus contigo faz o sol. Lugar da misericórdia, da reconciliação consigo, com Deus e com o próximo. Teus pecados estão perdoados, vai em paz e não peque mais. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão retidos. Recebe um instrumento para a administração do sacramento da penitência. Seja zeloso nesse ministério e distribui aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor. Cantemos. Continuemos a nossa celebração eucarística pedindo perdão a Deus, o perdão dos meus pecados. Somos pecadores. Quantas vezes nós ofendemos a Deus e os nossos irmãos e irmãs, limitados, fracos, mas Deus é imensamente misericordioso. Peçamos perdão cantando.
Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos convida à vivência das virtudes fundamentais: fé, amor e esperança, e nos ensina a anunciar a boa nova do reino a outros lugares. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e inclinaram-se em adoração diante dele. E ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer das montanhas e exterminá-los na face da terra. Aplaque-se a tua vida e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim sem ter uma vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos do sacerdócio, Padre Francisco Valdemar, novo pároco, já empossado canonicamente nesta querida paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Padre Marisaldo, Padre Rolon, Padre Cleiton, Padre Sérgio Santana, reverendas religiosas, ministros extraordinários da comunhão eucarística, coroinhas, acólitos, Ministério de Música, excelentíssimo senhor prefeito constitucional de Ferreiros, Bruno Jafé, nossos amados irmãos e irmãs todos aqui presentes, pastorais, movimentos
serviços, comunidades da paróquia Sagrado Coração de Jesus, como também de ferreiros, de outras comunidades representadas. A missão hoje é um grande desafio da igreja. Como seria bom saber viver, experimentar, encontrar palavras certas para encorajar todos e todas numa ação missionária mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor até ao fim e feita de vida contagiante. As transferências podem ajudar numa renovação missionária das paróquias. Renovação que se impõe porque a realidade está exigindo de nós imaginação e criatividade para chegar ao outro. Por isso devemos favorecer o encontro entre as pessoas, entre as pastorais, entre os movimentos, viver nesta proximidade as atividades habituais de nossas comunidades pastorais e movimentos devem ser revestidas da missionariedade. As estruturas paroquiais precisam de mudanças. Tem na nossa vida, e mudanças sérias, desde de que quando vamos estruturando uma paróquia para criar, para ser aquela comunidade elevada à paróquia, como também todos aqueles que entram no seminário para poder assumir uma comunidade, para poder viver a mensagem do Evangelho, não a mensagem de cada um, ou como cada um é. E como é difícil, nesta missão, quando as comunidades não compreendem muitas vezes esses momentos, mas é preciso, e muitas vezes é preciso tomar medidas até fortes, mas o significado de todos estes momentos é para renovar a vida de todas as nossas comunidades, mas é uma missão do Evangelho. A renovação de uma paróquia não é fruto de um estudo, de uma organização, mas é consequência da dinâmica, da missão, da formação, da vida de todas as pessoas da comunidade. Cada um até tem que deixar o outro caminhar para que tudo se transforme, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegue ao coração de todos, não somente anunciado com palavras, mas chegue ao coração. Precisamos de uma paróquia que desperta as pessoas, todos nós, o bispo, do sono, da tranquilidade,
A paróquia tem que se mexer, tem que inquietar todos os segmentos. Por isso é necessária formação de todos, encontros, visitas domiciliares, missão. Colocar a palavra de Deus no centro da vida, superar os individualismos e a preguiça espiritual, construir uma paróquia dinâmica, leve e viva, que também possa ir a vida, a situação das pessoas que vivem na sua área geográfica. O trecho do livro do Êxodo que ouvimos na primeira leitura, podemos chamar de o sonho e as desilusões de Deus. Deus sonhou e acabou decepcionado. Quantas vezes nós passamos por decepções? Tantas decepções. Hoje Deus nos coloca na nossa vida, no nosso coração, esta reflexão. Deus sonhou e acabou decepcionado. Deus sonhou com o povo, sonhou com ele desde o início. Escolheu Abraão, o fez caminhar por anos e um dia mostrou-lhe as estrelas. Olha para as estrelas do céu, assim será o povo, a tua descendência, o meu povo numeroso. Eis o sonho de Deus. Povo numeroso. Sonhava Deus porque amava, e o amor era tão grande. Também hoje é grande, que ele não podia contê-lo, tinha que o doar com muita bondade. Deus prometeu este povo a Abraão, já idoso, Abraão casado com uma mulher estéril: terás um filho, e farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. E assim aconteceu. Com o passar dos anos, das épocas, este povo tornou-se escravo no Egito. E o Senhor vai e liberta. E ao libertá-lo, o povo atravessa o mar como se fosse terra, porque Deus amava e desejava o bem para o seu povo. Um pai que amava os seus filhos, mas esse povo era um povo difícil, de cabeça dura, caminhava rumo à terra prometida que ele desejava oferecer. Fez Moisés subir a montanha para receber a lei, e Deus começa a sentir a desilusão. Vai, desce, Moisés, porque o teu povo se corrompeu. O meu povo que tiraste do Egito, que eu fiz sair com a tua ajuda, corrompeu-se. Com efeito, o povo não teve a paciência de esperar por Deus, de esperar apenas 40 dias. Fizeram para si um bezerro, um Deus, e esqueceram-se do verdadeiro Deus que os salvou. Esqueceram-se do Deus que nos criou, que nos fez crescer,
que nos acompanhou na vida. Esta é a decepção de Deus. Esquecemos de Deus hoje? É a pergunta. Hoje esquecemos de Deus? Muitas vezes no Evangelho, Jesus nas parábolas fala daquele homem que tem uma vinha e depois fracassa, porque os operários querem tomá-la. No coração do homem, o coração do homem inquieto, ele não está satisfeito com Deus, com o amor fiel, o coração do homem está sempre inclinado para a infidelidade. É a tentação ser infiel a Deus. Por esta razão, Deus, por meio de um profeta, repreende o povo que não é constante, não sabe esperar, se corrompeu, não demorou a afastar-se do caminho indicado. Fizeram um bezerro de metal fundido, depois o adoraram, oferecendo-lhe sacrifícios. Esqueceram-se do outro, do Deus da vida, do Deus Criador, do Deus verdadeiro. Eis então que Deus, mediante o profeta, fala ao coração deste povo, dizendo: estais sempre à procura de outro Deus, porque o Senhor, quando fala, fala forte e diz-nos coisas fortes. Aqui há a desilusão de Deus, a infidelidade do povo, e também nós somos povo de Deus, e conhecemos bem como é o nosso coração, e todos os dias devemos retomar o caminho, para não se desviar lentamente em direção de ídolos, fantasias, mundanidade, infidelidade. Diz-me, Senhor, decepcionei? Cada um pode perguntar: já se você já decepcionou Deus? Sem dúvida, por alguma coisa sim, mas é oportuno pensar e fazer esta pergunta, com a certeza de que ele tem um coração terno, um coração de Pai. Recordemos quando Jesus viu Jerusalém e chorou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis recolher os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos sob suas asas, e vós não quisestes. Mas estas palavras do Senhor são para mim, para você, para todos nós. Então é necessário questionar-se: será que Deus chora por mim? Deus está decepcionado comigo? Afastei-me do Senhor? Vou todos os domingos à missa? Vou sempre? E ainda, quantos ídolos tenho, dos quais não sou capaz de me libertar, que me escravizam? Por isso, Deus chora por mim, Deus chora por você, Deus chora por nós. À luz deste exame de consciência, pensemos hoje nesta desilusão de Deus, que não nos criou por amor.
Ao passo que nós procuramos amor, bem-estar, divertimentos noutros lugares e não no seu amor, o amor de Deus, afastamos-nos deste Deus que nos criou. E este é um pensamento de Quaresma. Isso nos faz bem, mas esse é um exercício a ser feito todos os dias. Um exame de consciência. Senhor, Tu que tivestes muitos sonhos em relação a mim, eu sei que me afastei, mas diz-me onde, como, para eu voltar. Voltar para o Deus da vida, o Deus que liberta, o Deus que cura. E a surpresa será que Ele sempre espera por nós. A surpresa é esta: Ele espera por todos nós.